Aula 9 Matemática. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após 2 horas contada do seu efetivo início. Tabelas e gráficos são ferramentas importantes para a representação visual de dados e informações, permitindo que as informações sejam organizadas, comparadas e analisadas de forma clara e objetiva. As tabelas são formas estruturadas de apresentar dados numéricos ou textuais, organizados em linhas e colunas. As tabelas são úteis para apresentar informações quantitativas como resultados de pesquisas, estatísticas, dados financeiros, entre outros. As tabelas podem ser simples ou complexas, dependendo do volume e da natureza dos dados apresentados. Já os gráficos são formas visuais de representar dados numéricos ou estatísticos, permitindo que as informações sejam apresentadas de forma mais clara e intuitiva. Os gráficos podem ser utilizados para representar dados em diferentes formatos como barras, linhas, setores, entre outros. Os gráficos são úteis para comparar dados, identificar tendências e padrões, e fazer previsões com base nos dados apresentados. Ambas as ferramentas são úteis para a comunicação efetiva de informações em diversos contextos, como em relatórios, artigos científicos, apresentações, entre outros. No entanto, é importante lembrar que a escolha da ferramenta mais adequada deve levar em conta o objetivo da apresentação, o público-alvo e a natureza dos dados apresentados. Além disso, é fundamental que as tabelas e gráficos sejam construídos de forma clara, objetiva e precisa, evitando distorções ou interpretações equivocadas dos dados apresentados. A palavra tabela pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é utilizada. Alguns dos principais significados da palavra tabela são: 1. Lista ou quadro. Nesse sentido, a tabela é uma lista ou quadro que apresenta informações organizadas em linhas e colunas. Por exemplo, uma tabela de preços, uma tabela de horários, uma tabela de resultados, entre outras. 2. Estrutura de apoio. Nesse sentido, a tabela é uma estrutura de apoio utilizada para sustentar ou fixar objetos. Por exemplo, uma mesa de trabalho pode ser chamada de tabela. 3. Instrumento de cálculo. Nesse sentido, a tabela é um instrumento utilizado para realizar cálculos ou consultas. Por exemplo, a tabela periódica dos elementos químicos. 4. Regulamento. Nesse sentido, a tabela é um conjunto de regras ou regulamentos que estabelecem normas para determinada atividade ou setor. Por exemplo, a tabela de impostos ou a tabela de honorários profissionais. 5. Jogo. Nesse sentido, a tabela é um tipo de jogo que envolve o lançamento de dados ou cartas para determinar o resultado das jogadas. Por exemplo, o jogo de tabuleiro War. Esses são alguns dos principais significados da palavra tabela, mas existem outros usos e contextos em que essa palavra pode ser utilizada. O princípio da participação é um dos princípios fundamentais do direito administrativo e tem como objetivo garantir a participação dos cidadãos nas decisões e processos administrativos que afetam seus direitos e interesses. Esse princípio implica que os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e de participarem ativamente dos processos administrativos, seja por meio de consultas públicas, audiências, manifestações ou outras formas de participação previstas em lei. O princípio da participação é fundamental para garantir a transparência, a legitimidade e a efetividade do sistema administrativo, permitindo que os cidadãos possam influenciar nas decisões que afetam suas vidas e interesses. Além disso, esse princípio também contribui para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à informação, o direito à igualdade, o direito à liberdade de expressão, entre outros. Vale ressaltar que o princípio da participação não implica que os cidadãos tenham o poder de decidir sobre as questões administrativas, mas sim que tenham o direito de serem ouvidos e de apresentarem suas opiniões e sugestões. Cabe aos órgãos administrativos avaliar essas contribuições e tomar as decisões que melhor atendam ao interesse público e aos direitos dos cidadãos. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, possui uma tabela de participação para a promoção de seus oficiais. Essa tabela é utilizada para definir os critérios de pontuação e classificação dos oficiais que concorrem a promoções internas na corporação. A tabela de participação da PMRJ é composta por 4 grupos de pontuação, que levam em consideração diferentes aspectos da carreira dos oficiais. São eles:
Grupo I. Tempo de serviço. Nesse grupo, são considerados o tempo de serviço do oficial na corporação e o tempo de serviço no posto atual. 2. Grupo II. Qualificação profissional. Nesse grupo, são considerados a formação acadêmica, os cursos realizados e as atividades de aperfeiçoamento profissional do oficial. 3. Grupo III. Desempenho profissional. Nesse grupo, são considerados o desempenho do oficial nas atividades operacionais, administrativas e de ensino. 4. Grupo IV. Tempo de permanência no posto. Nesse grupo, é considerado o tempo de permanência do oficial no posto atual. Cada grupo possui uma pontuação máxima e mínima, que varia de acordo com o posto e a graduação do oficial. Ao final, é feita a soma das pontuações obtidas em cada grupo, e os oficiais são classificados de acordo com a pontuação total. Essa tabela de participação da PMRJ é um exemplo de como as tabelas podem ser utilizadas para definir critérios objetivos e transparentes para a avaliação e classificação dos candidatos em processos seletivos ou concursos públicos. Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, a sigla QOP é utilizada para se referir à qualificação de oficiais da Polícia Militar. A QOP é um processo avaliativo que tem como objetivo avaliar o desempenho dos oficiais da PMRJ em relação aos conhecimentos técnicos, habilidades e competências necessárias para o exercício das funções de comando e chefia na corporação. A QOP é realizada anualmente e é composta por diferentes etapas, como provas escritas, testes físicos, avaliação psicológica e avaliação de títulos. Os oficiais que obtêm as melhores pontuações na QOP são considerados aptos para o exercício de funções de comando e chefia na PMRJ. A QOP é uma forma de garantir que os oficiais da PMRJ estejam preparados para assumir responsabilidades cada vez maiores na corporação, contribuindo para a eficiência e a efetividade do trabalho policial. Type Flip na Clipboard Elements Layer Label Level 0, PS Update, Page Date Leo 8 on P underline K8 e X5H Lock Invisible, False Buds X, 80, Y469, Vid 680, H6739, Action 28, Attributes Show Options False, First Meustage False Typography Style 0, Touch Color Hashtag 45565 Font Weight Ineri URL Font Size 16. Nodes Text. Para analisar um gráfico, é importante observar alguns elementos fundamentais, como *N *N1. Título. O título do gráfico deve indicar o que ele representa e qual é a sua finalidade. *N N2. Eixos. Os eixos do gráfico devem indicar as variáveis que estão sendo representadas. O eixo horizontal é geralmente utilizado para representar a variável independente e o eixo vertical para representar a variável dependente. *N N3. Escala. A escala do gráfico deve indicar a unidade de medida utilizada para representar as variáveis e o intervalo de valores que estão sendo considerados. *N N4. Legenda. A legenda do gráfico deve indicar o que cada linha, barra ou ponto representa. *N N5. Tendência. É importante observar se há alguma tendência ou padrão no gráfico, como uma linha reta, uma curva, uma distribuição normal ou uma simetria. *N N6. Outliers. Outliers são valores extremos que se afastam significativamente do padrão do gráfico. É importante observar se há outliers e avaliar se eles são relevantes ou se devem ser descartados. *N N7. Conclusões. Com base na análise dos elementos acima, é possível chegar a conclusões sobre os dados representados no gráfico e identificar padrões, tendências, variações e outras informações relevantes. *N não analisar um gráfico. É importante lembrar que ele é uma representação visual dos dados que nem sempre é possível extrair todas as informações apenas olhando para ele. É preciso ter um conhecimento prévio sobre os dados e o contexto em que foram coletados para fazer uma análise mais precisa e confiável. Tag Span, Style Font Style, None Color, Hashtag 333333 Font Weight Ineri Font Family, FBF 55349012304049C9C970 CDC 7315B3 Source Admin Font Size, 16, Lineage 1.2, Letter Spacing 0. Text Decoration None Alpha 1,
Test transform em non-interaction test urep testalig, left esfrondral true line 80, letter stasing 0 use index 460, e com type 53, group ID 0, ID 460, selected true, alpha 1, rotation 0, group false. O juiz é um dos principais sujeitos do processo, responsável por garantir a aplicação da lei e a justiça em cada caso. Dentre as suas principais atribuições, o juiz tem o poder de 1. Julgar. O juiz é responsável por julgar as ações e processos que lhe são submetidos, aplicando a lei e resolvendo conflitos entre as partes envolvidas. 2. Decidir. O juiz é responsável por tomar decisões sobre questões processuais, como a admissibilidade de provas, a competência do tribunal e a aplicação de medidas cautelares. 3. Presidir. O juiz é responsável por presidir as audiências e sessões de julgamento, garantindo o respeito aos direitos das partes e o cumprimento das normas processuais. 4. Homologar. O juiz é responsável por homologar acordos entre as partes, desde que estejam em conformidade com a lei. 5. Executar. O juiz é responsável por determinar a execução das decisões judiciais, garantindo o cumprimento das obrigações impostas às partes. O juiz é um sujeito imparcial e independente no processo, devendo atuar com imparcialidade e objetividade na aplicação da lei. Ele deve garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas, bem como a observância dos princípios do devido processo legal, da igualdade entre as partes e da segurança jurídica.